Olá, queridos, graça e paz, boa tarde. Vim trazer uma palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração no dia de ontem, então vim compartilhar aqui com você, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. A palavra é 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 6 a 14, que diz assim: Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Querido, entenda, tem vontade de Deus que vai acontecer independente do que eu faça ou que você faça. Por exemplo, o arrebatamento, a vinda de Jesus, vai voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que não confessarem Jesus como único e suficiente Salvador, vai ser lançado no lago de fogo. São realidades que vão acontecer independente do que a gente faça, que é a vontade de Deus, já está decretado. Mas tem vontade de Deus, existem propósitos de Deus na minha e na sua vida, que depende da gente andar em obediência. Depende da gente estar alinhado com a vontade dele e fazer tudo de acordo com o que a palavra dele manda, né? Entenda uma coisa, Saul, ele foi escolhido. Deus escolheu Saul. Saul foi instituído rei da nação de Israel porque Deus levantou ele. Então, quando ele resolve desobedecer a Deus, oferecendo o holocausto no lugar do profeta, ele escolheu andar em desobediência. Na antiga aliança, somente os sacerdotes poderiam oferecer o holocausto. A oferta dele estava perfeita, a intenção dele foi boa, né? A intenção do coração dele foi boa, mas ainda assim não foi o que Deus tinha orientado para ele. Ele desobedeceu uma ordem, uma orientação de Deus, né? Então, com isso, com essa decisão, Saul perde toda a perpetuidade. Jonatas, que é o seu filho, ele perde o direito de herdar o trono do rei. Por causa da escolha dele, o filho também acabou perdendo esse direito, né? Então, Saul decide sair debaixo das mãos de Deus e viver debaixo de maldição. Foi uma escolha dele, não foi Deus que quis. Aí as pessoas perguntam, foi Deus que quis castigar Saul? Não, não foi, querido, não foi Deus que quis castigar Saul. Saul que resolveu sair debaixo da proteção da mão dele. Né? Assim é na nossa vida, assim. Saul decidiu viver de acordo com seu próprio coração, seus próprios caminhos. Né? Quanta coisa Deus tem planejado para mim e para a sua vida, que se nós não estivermos sensíveis ao Espírito Santo, a gente não consegue viver a altura de tudo que Ele planejou. Assim é na nossa vida. Né? Existem situações que a gente vive que nós queremos questionar o tempo todo. Deus, será que essa é a tua vontade, Senhor? Tudo isso que eu estou vivendo aqui, será que é o que o Senhor tem para mim? Não, querido, não é. Muita coisa que a gente vive, que se a gente não tiver alinhado, alicerçado, enraizado na palavra, a gente vive aquém de tudo que Ele planejou. De tudo que a plenitude de vida que Ele deseja que todos os seus filhos vivam, a gente não consegue viver se não estiver alinhado. Não consegue. Sabe, Deus está o tempo todo querendo te mostrar que não faz parte do desejo dele, tudo isso que você está vivendo. Não faz parte, é só você parar para pensar. Deus é pai. Quando um filho nosso erra, o que a gente faz? A gente quer castigar, só que a gente não faz. Por quê? Porque a gente só quer que ele se arrependa. E o nosso amor pelo nosso filho continua igual. Um filho não perde o direito de filho porque errou. A mesma coisa é com Deus, ele só quer um coração arrependido, um coração contrito, um coração voltado para ele, um coração que quer seguir os estatutos, os mandamentos dele, as orientações. É assim que você vai conseguir viver toda a plenitude que Deus quer para a sua vida. Então, nós precisamos estar com o coração voltado, coração arrependido. Né? A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, que são pensamentos de paz, não de guerra. Precisamos admitir os nossos erros, admitir as nossas escolhas. E nem sempre nós vamos acertar, mas se a gente estiver sensível ao Espírito Santo e deixar que Ele nos guie, a gente vai conseguir acertar, porque Jesus é perfeito.
porque Deus é perfeito e o Espírito Santo ele já está disponível para mim e para sua vida. Precisamos estar sensíveis, precisamos crer que existe um Espírito Santo que vai à nossa frente, que Ele é o Consolador, Ele é o Ajudador, Ele é o nosso auxiliador, que Jesus deixou no lugar dele aqui, disponível para todos os filhos dele, não só para mim, não só para a igreja, para todos. Precisamos entender essa realidade. Precisamos, ainda que a intenção do nosso coração seja boa, precisamos entender que precisamos andar em obediência, ainda que a intenção seja boa. Se não for orientação de Deus, não faça, querido. Não faça, porque o preço é alto demais que se paga. Sabe, escolha obedecer ao teu Pai nos céus e você começará a viver toda a plenitude que Ele tem preparado para você, para minha vida. Decida andar debaixo da orientação dEle, debaixo da mão dEle. Decida, porque a palavra dEle diz que aos anjos deles Ele daria a ordem a nosso respeito, para nos guiar em todos os nossos caminhos. Só depende da nossa escolha. Escolher andar debaixo dos caminhos dEle, de acordo com os caminhos dEle. Amém? Que essa palavra tenha abençoado a tua vida, que eu consiga plantar uma semente aí dentro do seu coração, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e abençoe a sua vida, tá? Uma ótima tarde.